Você já percebeu como algumas escolhas incomodam mais do que palavras ou confrontos? Há algo silencioso, quase invisível, que mexe com quem observa, algo que desafia expectativas e faz o mundo se perguntar como ela consegue. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida da mulher que escolhe viver só, mas não está sozinha, que descobriu um poder que muitos nem imaginam existir. Fique comigo até o final, e você vai entender não apenas o que ela faz de diferente, mas como essa escolha muda tudo ao redor. Não pisque, porque o que você vai ouvir pode transformar a maneira como você enxerga liberdade, amor e plenitude. E se você quer sentir essa conexão, inscreva-se no canal agora e acompanhe cada segundo desta história que desafia o comum. Você já parou para pensar por que existe um certo desconforto quando uma mulher diz que vive sozinha e está bem com isso? É quase como se algo ficasse fora do lugar, como se o mundo não soubesse onde encaixar essa escolha. E não é tristeza, não é desespero, não é falta de opção. É apenas uma decisão. Mas para muita gente isso parece absurdo. Por quê? Porque desde cedo nos ensinaram que felicidade feminina é uma equação simples. Alguém ao lado, uma vida a dois, uma história que termina com um felizes para sempre. Só que quando ela escolhe outro caminho, esse script desmorona. Não porque ela esteja fazendo algo errado, mas justamente porque está fazendo algo que não depende da aprovação de ninguém. E é aí que mora o incômodo. Porque quando alguém decide não jogar o jogo, quem segue as regras começa a se perguntar se faz sentido continuar. Essa mulher, ela vira uma espécie de espelho. Não um espelho qualquer, mas aquele que reflete algo que muitos não querem ver. Que talvez a gente viva tentando preencher expectativas que nem são nossas. Ela quebra uma lógica silenciosa que mantém muita gente presa. Uma lógica que diz que sozinha ela é incompleta, que sozinha ela deve estar triste, que sozinha ela precisa ser salva, e quando ela parece serena, inteira, vivendo no próprio ritmo, o incômodo vem como um sussurro. Se ela pode, por que eu não posso? E aí não é mais sobre ela. É sobre tudo que essa liberdade desperta nos outros. Ela não quer ser metade, ela quer ser inteira. E é por isso que cada escolha dela carrega tanto poder. Desde pequenas, ensinaram às mulheres que a felicidade é algo que se completa no outro. Que a vida só faz sentido quando existe alguém para dividir tudo. Como se sozinha, ela fosse apenas uma peça solta, esperando encontrar o encaixe perfeito. Mas essa mulher cansou de esperar. Cansou de acreditar que só seria completa quando alguém chegasse para preencher os espaços. Ela entendeu que esses espaços não são vazios. São territórios dela, são jardins que florescem quando ela mesma decide cuidar. Então ela escolhe não ser metade de ninguém, porque metade não tem raiz, metade não tem força, metade não se sustenta. Ela quer ser inteira, mesmo que isso signifique trilhar um caminho mais solitário, mesmo que isso custe olhares atravessados, perguntas invasivas, julgamentos velados, porque no fundo, ela sabe que não existe nada mais triste do que viver pela metade para agradar o mundo. Ela prefere enfrentar o silêncio, prefere lidar com as próprias sombras, prefere olhar para dentro e encontrar respostas que ninguém pode dar. E nesse processo ela descobre algo raro, que ser inteira é muito mais que estar completa, é estar em paz. E paz não se compra, não se empresta, não se negocia. Paz é uma conquista íntima, profunda, que nasce quando ela para de esperar e começa a existir por inteiro, do jeito que é, com tudo que carrega, sem precisar cortar pedaços para caber em ninguém. Viver só não é ausência, é presença. Presença da própria essência, presença de tudo aquilo que antes ficava escondido debaixo do barulho do mundo. Quando ela escolhe viver só, não tá fugindo de nada, tá se encontrando. Porque no silêncio da casa vazia, ela escuta coisas que nunca pôde ouvir antes. O som do próprio pensamento, a voz da intuição, o ritmo natural do coração. E isso assusta quem sempre viveu correndo para fora, tentando preencher vazios com gente, com distrações, com urgências. Para ela, viver só é um convite para desacelerar, para se respeitar, para construir uma vida que faça sentido. Mesmo sem plateia, mesmo sem testemunhas, ela descobre que pode cozinhar para si, pode rir sozinha, pode criar memórias só dela, e que isso não é solidão, é liberdade.
liberdade para organizar o espaço do jeito que quiser, para fazer planos sem pedir permissão, para acordar no próprio tempo e dançar no meio da sala, se dar vontade. Não é ausência, é abundância. Abundância de escolhas, de autonomia, de consciência, é entender que a própria companhia pode ser suficiente, que o próprio abraço pode ser refúgio, que a própria voz pode ser guia. Enquanto muitos fogem do silêncio, ela o transforma em lar. Enquanto tantos têm medo da cama vazia, ela enxerga como um altar, um espaço sagrado, onde a alma pode respirar. E tudo isso sem pressa, sem urgência, sem aquela angústia de quem vive acreditando que felicidade só existe com alguém ao lado. Para ela, a felicidade começa dentro e por isso ela não está só. Ela está cheia de vida, cheia de significado, o reflexo que dói, a liberdade que desafia expectativas. É assim que muitas pessoas percebem a mulher que escolhe viver só e se basta. Ela não faz barulho, não levanta bandeiras, não precisa provar nada, mas a simples presença dela já muda tudo. Quem olha para ela sente uma pontada de inquietação porque essa mulher mostra que é possível existir sem depender de aprovação. Ramsay Mulder. Sem seguir o roteiro que a sociedade insiste em repetir. E esse reflexo dói, porque revela medos que muitos tentam esconder. O medo de ficar sozinho. O medo de encarar a própria escolha. O medo de perceber que talvez estejam vivendo pela metade. Ela é um espelho silencioso que devolve a cada olhar aquilo que a pessoa não quer enxergar em si mesma. E isso provoca desconforto, ciúme velado, críticas disfarçadas. Mas ela não se intimida, não se curva, não muda por ninguém. Ela segue seu caminho, leve e firme, vivendo no próprio ritmo. E cada passo dela é um lembrete silencioso de que a felicidade não precisa de muletas. Que a plenitude não vem de alguém completar você, mas de você se completar. E é justamente esse contraste entre o mundo correndo atrás de validação e a serenidade dela que assusta, que incomoda, que desperta a consciência. Ela não é provocadora de propósito. Ela apenas existe. E essa existência intacta e íntegra desafia padrões, questiona normas e convida, sem palavras, a todos que observam a se perguntarem: será que eu também posso ser inteiro sem precisar de aprovação? Quando ela ama, é por escolha, não por necessidade. E é aí que sua força se revela de maneira ainda mais profunda. Ela já se conhece, já se basta, já construiu sua própria paz, e por isso não se deixa arrastar por sentimentos que não a elevam, por relacionamentos que apenas ocupam espaço ou mascaram vazios. O amor para ela não é um resgate, não é uma fuga, não é uma tentativa de se completar no outro. É expansão, é partilha, é presença que acrescenta, que soma, que respeita. E quando escolhe amar, cada gesto, cada toque, cada palavra nasce de consciência, de liberdade, de desejo genuíno, porque não há necessidade de aprovação ou sobrevivência emocional. Ela não corre atrás, não se perde, não se dobra, ela permanece inteira. E é essa inteireza que transforma tudo ao redor. E mesmo que muitos não entendam, mesmo que questionem, mesmo que tentem reduzir sua escolha à solidão ou teimosia, ela segue, firme, serena, plena, porque no fim, sua vida é dela, suas decisões são dela, seu amor é dela. E essa clareza, essa autenticidade, essa liberdade silenciosa é o que realmente assusta, o que realmente provoca e ao mesmo tempo inspira. Ela não precisa explicar, não precisa convencer, não precisa provar nada, apenas existe. E com essa existência, mostra que o amor verdadeiro só floresce quando nasce da escolha consciente, quando surge da abundância e não da falta, quando é complemento e não dependência. E é nesse espaço que sua vida se torna exemplo silencioso, luz que ilumina caminhos, e prova viva de que a liberdade de ser inteira não é apenas possível, é essencial. No final, a pergunta que fica não é sobre estar só ou acompanhada, mas sobre estar inteira consigo mesma. E se você pudesse escolher viver assim, com presença, liberdade e autenticidade, o que mudaria na sua vida, nas suas escolhas, na maneira como você ama e se relaciona? Reflita sobre isso, sinta essa liberdade e permita-se dar passos conscientes em direção ao seu próprio caminho. Se esse vídeo fez você enxergar algo novo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E não deixe de conferir outros vídeos que preparamos para inspirar e transformar
a forma como você vê o mundo e a si mesmo. Cada história aqui é um convite para despertar-se e libertar, para viver de verdade.